Zacarias, capítulo 1. Nós vamos ler a início aí o verso 16 e 17. Mas antes de ler o verso 16 e 17, deixa eu te dar o pano de fundo desse livro, que vai ser de suma importância para tudo aquilo que nós vamos compartilhar a seguir. O profeta Zacarias, ele foi convocado por Deus para reconstruir o templo do Senhor. E o que significa esse templo no Antigo Testamento? Esse templo simboliza nada mais, nada menos do que a presença do próprio Deus naquele lugar. Então esse povo de Deus, eles voltam de um lugar onde eles estavam sendo prisioneiros, um lugar chamado Babilônia. Alguém já ouviu falar da Babilônia? Babilônia simboliza o mundo, é uma tipificação do sistema corrompido. E o povo de Deus havia sido preso, levado cativo na Babilônia, ficaram durante um período, e logo depois da libertação desse povo, Deus convoca o profeta Zacarias para entregar uma mensagem profética para Zorobabel, que era o governador daquela época, e também para Josué, que era o líder religioso. Então essa mensagem Deus traz para o líder religioso e para o líder civil daquela época. E por que era muito importante a reconstrução do templo? Porque naquela época o templo simbolizava a presença de Deus. Se o templo de Deus estava destruído, para aquele povo é como se a própria presença manifesta de Deus naquela época não fosse acessível. Então no verso 16 e 17 de Zacarias 1 diz assim: portanto, eis que diz o Senhor, estou voltando a minha face para Jerusalém, e o meu coração está repleto de misericórdia. Ali a minha casa será reedificada. Eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém, avisa o Senhor dos exércitos. Verso 17. E diga mais: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Eterno voltará a consolar Sião e preferir a Jerusalém. Para você perceber junto comigo a ênfase do profeta Zacarias na reconstrução, na reedificação do templo, abre rapidinho aí no capítulo 6, versículo 9 de Zacarias. É de extrema importância você me acompanhar na mensagem com esses textos que eu estou lendo agora. Zacarias 6, verso 9. E a palavra do Senhor veio a mim de novo. Quando fala veio a mim, é o profeta Zacarias, com a seguinte ordem: toma prata e ouro dos cativos, Eudai, Tobias e Gedaías. Bons nomes para você pôr nos seus filhos, quem sabe, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vai à casa de Josias, filho de Sofonias, pega a prata e o ouro, faz uma coroa sagrada e coloca sobre a cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e profetiza-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que aqui está o homem cujo nome é Renovo, ele partirá do seu lugar para edificar a casa do Senhor. Percebam a ênfase da edificação da casa do Senhor, da reconstrução do templo onde aquele povo judeu adorava a Deus. Pois bem, a minha intenção nessa noite é fazer um paralelo. O que é um paralelo? Eu vou abordar a reconstrução do templo de Jerusalém, os conceitos dessa reconstrução, e vou aplicar para os nossos dias, debaixo do tema edificando a igreja no poder do Espírito Santo, porque aqui nós temos a igreja do Senhor, amém? A igreja são as pessoas, e ainda hoje, por mais que a gente saiba que a igreja não é o prédio, que Deus não está preso a esses muros, a igreja de Jesus, ou o templo de Deus, precisa ainda hoje continuar sendo edificado. Então aquela reedificação do templo físico no Antigo Testamento, por intermédio das profecias de Zacarias, serão a base
daquilo que nós vamos aplicar e compartilhar para a edificação desta igreja em Rancharia e da igreja de Jesus no sertão. Amém? Por isso eu preciso que você esteja aqui comigo, porque se você estiver meio sonolento, você vai se perder e eu também. Olha o que está escrito no capítulo 4, abre aí o capítulo 4, verso 1. Ao anjo que havia falado comigo, retornou e me acordou, como que se desperta alguém que está com muito sono. O profeta Zacarias, ele já tinha recebido muitas mensagens proféticas, visões por intermédio de um anjo. E nessa quinta visão, esse anjo, ao chegar diante do profeta, precisa despertá-lo, para que ele pudesse compreender o sentido da visão. Por que eu quero usar esse texto aqui ainda na introdução? Porque assim como Zacarias precisou ser despertado, e essa palavra no original traz uma ideia de abrir os olhos, de despertamento espiritual, não era alguma coisa física, ele não estava dormindo literalmente. Nós precisamos despertar espiritualmente, abrir os nossos olhos espirituais para entender aquilo que Deus quer falar conosco. É importante que você perceba isso, não é porque você só vai sair mudado se você entender tudo aquilo que for falado. Você precisa ter os teus olhos espirituais abertos e ser despertado para que você compreenda o que Deus quer falar com você especificamente. Existe uma mensagem que Deus quer trazer para a igreja, no coletivo, mas existe uma fala de Deus para mim, para você, que é individualizada, personalizada, singularizada, é para você. Se você não abre os olhos espirituais, se você não é despertado nessa noite, para ouvir aquilo que Deus quer falar para você, você pode perder aquilo que de específico Deus tem para ti. Você precisa estar atento, porque senão o sono espiritual não só nos leva a perder a palavra de Deus, como também, na consumação de todas as coisas, nos leva a perder a vida. Essa é uma noite onde Deus quer nos encorajar, quer nos consolar, quer nos exortar pela sua palavra. E não dá para nós sermos exortados, consolados, encorajados, de forma que só dê uma massagem no nosso ego. Quantos estão me entendendo até aqui? Eu quero encorajar você, mas eu quero te encorajar a edificar a igreja e ter a sua vida edificada no poder do Espírito Santo. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo na construção da nossa vida e na construção da vida da igreja. O nosso tema é edificando a igreja no poder do Espírito Santo, porque toda obra que Deus encaminha, ela precisa ser executada no poder do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, verso 6 do capítulo 4, acompanha comigo. Capítulo 4 de Zacarias, verso 6. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Senhor. Para a reedificação do templo, lá no Antigo Testamento, depois do período de prisão na Babilônia, Zorobabel, que era o governador daquela época, ele precisava do Espírito Santo de Deus. Para edificar a nossa vida, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Para essa igreja ser edificada, faz-se necessário o poder do Espírito Santo de Deus. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o que é que significa isso em termos práticos? Quando Deus entrega a mensagem ao profeta Zacarias e diz para Zacarias: fala a Zorobabel, é porque Zorobabel era o homem responsável por essa construção. E Zorobabel, como responsável e líder, ele ia precisar de estratégia, ele ia precisar de um exército de homens, ele ia precisar também de habilidades para a reconstrução desse templo, desse prédio. Mas para que ele não confiasse nos homens, nas habilidades, nas estratégias,
o Senhor manda o profeta Zacarias dizer para ele: não é por força e nem por violência. Por que o termo violência aparece aí? Porque também diz a história que um grupo de opositores, de pessoas que iam contra essa construção, queriam dificultar esse processo. E naquela época a guerra era assim, só toda hora, não é verdade? Cada cidade se guardava, colocava lá o seu exército e não deixava o inimigo invadir. Então, o que Deus está dizendo por intermédio do profeta Zacarias para o governador Zorobabel é o seguinte: não é pela força militar de vocês, não é pela habilidade que vocês têm, não é pelo talento que vocês têm. Essa reedificação é pelo poder do meu Espírito. Entenda que Deus não está menosprezando a habilidade, não menospreza a força, a estratégia. O que Deus está dizendo é o seguinte: não confie somente nisso. O que Deus está dizendo é: não confie na sua força humana, na sua maneira de executar essa obra, porque tudo que vai ser reedificado a partir da minha palavra é pelo meu Espírito. Ouça uma coisa, comunidade Batista da Paz e demais igrejas que estão aqui: tudo aquilo que o Senhor pediu para você fazer, toda reconstrução que Deus quer fazer na sua vida, na sua igreja, é pela força e pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos depender de estratégias, nós não dependemos de habilidades, nós não dependemos daquilo que a nossa razão, intelecto, funciona. Ainda que tudo isso seja importante, mas sobretudo nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para analisar com você, detalhe por detalhe, da visão do capítulo 4. Mas eu só vou passar por cima dessa visão, te explicar rapidamente, para que você perceba como é que Deus quis falar com o profeta Zacarias para que ele reconstruísse. A visão é a seguinte: Deus mostra para o profeta Zacarias duas oliveiras. Quem aqui sabe o que é oliveira? São duas árvores, que dessas árvores é extraído o azeite. Alguém já disse que crente gosta de azeite. Não é verdade? Alguém já viu Jacinto Manto? Eu estou vendo o pessoal tão endurecido, tão embrutecido assim. Vocês estão... Tá tudo bem? Ou está todo mundo bem conectado, prestando atenção? Está conectado, né? Então lembra do que eu falei. Espera o final que vai fazer sentido, hein? Presta atenção. Deus mostra duas oliveiras. Dessas oliveiras sai azeite. Deus mostra para o profeta também um vaso que recebe o azeite. Deus mostra um candelabro, que era um objeto que fazia fogo, né, para a luz, a chama do altar permanecer acesa. Era acesa por intermédio do azeite. O sacerdote ia lá no templo, acendia. Só que nessa visão do profeta Zacarias, Deus demonstra esse processo do candelabro, que era um objeto que ficava no tabernáculo, no templo de Salomão, se acendendo sem auxílio humano. Não tem um sacerdote, um representativo religioso para ir lá ficar acendendo e manter essa chama acesa, porque essa chama era uma determinação do Antigo Testamento para dizer que a presença de Deus estava naquele lugar. E essa visão que o Zacarias tem, aleluia, não aparece homem nenhum, sacerdote nenhum, colocando óleo em lugar nenhum. As coisas simplesmente vão funcionando de uma maneira, vou usar o termo automático, de forma sobrenatural. O que Deus estava querendo estabelecer para Zacarias, para que ele dissesse a Zorobabel, era o seguinte: Zorobabel, você é o governador, você é o líder, você é o responsável, você sabe como fazer porque você anda com Josué, que é o líder religioso, o sacerdote, mas essa reconstrução, essa reedificação, ela não vai se dar da maneira ou dos modos operantes que vocês já viram até aqui. É muito parecido, Zorobabel, mas não é igual. Sabe por quê?
Porque tem áreas da igreja e na nossa vida que precisam ser reedificadas, que a gente já viveu uma experiência passada e agora a gente quer dizer, é assim, mas Deus está dizendo, não significa que uma coisa deu certo na sua vida e foi legítima, que ela precisa necessariamente continuar acontecendo sempre. Quantos estão entendendo isso aqui? Então Zacarias começa a descrever a visão. Olha aí comigo rapidamente, é porque eu quero falar disso aqui, eu não posso deixar passar. Verso 2 do capítulo 4. Olha só. E me indagou: o que você vê, Zacarias? Ao que eu respondi: eu vejo um lindo candelabro, todo em ouro maciço, e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Você vê aí o candelabro com um vaso de azeite, que poderia simbolizar a providência divina de uma forma ininterrupta. Você começa a enxergar tudo aquilo que Deus quer falar para o profeta, e eu quero trazer rapidamente aqui um simbolismo básico para cada um desses elementos aí. O azeite que escorre pode simbolizar as operações do Espírito Santo. Os tubos podem ser os meios de comunicação da graça e abundância de Deus. O vaso aponta para o meio de transmitir o azeite, a palavra de Deus. Os 7 tubos são os meios espirituais de transmissão da graça divina, a leitura da palavra, quando você ouve a palavra. As 7 lâmpadas, o texto diz que simbolizam os 7 pares de olhos de Deus que percorrem toda a terra. Então toda essa visão tem um simbolismo, e eu poderia trabalhar mais a visão, mas não é aqui o meu objetivo, tanto por causa do tempo, quanto porque eu quero chegar num ponto mais específico da mensagem, que é a dependência do Espírito Santo de Deus. Deus, quando Ele começa a mostrar para Zacarias que tudo aquilo que se desenvolveria naquela reconstrução, Ele estava querendo dizer o seguinte: eu vou atuar diretamente nessa edificação. Porque na edificação da igreja de Cristo, na obra de Deus, se o Espírito Santo não atuar diretamente, não tem habilidade, não tem estratégia, não tem inteligência que funcione. Alguém está aqui comigo? Deixando então essa introdução, deixa eu começar a desenvolver um pouco melhor o que eu gostaria. Se nós estamos vivendo um período onde nós precisamos ter uma igreja edificada, reedificada, ou continuar sendo edificada, e nós já entendemos que é pelo poder do Espírito Santo, não é pela nossa estratégia, pela nossa inteligência, pela nossa força, ainda que tudo isso seja útil, nós precisamos perceber o que acontece, ou o que pode acontecer, enquanto nós edificamos a igreja no poder do Espírito Santo. Quando Deus fala a Zacarias, no verso 6 do capítulo 4, eu vou ler novamente para voltar você aqui comigo. Ele diz assim, ó: esta é a palavra do Senhor entregue a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor. Nós sabemos que essa mensagem é uma mensagem específica que foi entregue a Zorobabel, mas ela é claramente, tranquilamente aplicável a todos os discípulos de Jesus hoje, porque hoje a igreja, a minha vida e a sua, precisa do poder do Espírito Santo para continuar sendo edificada, para continuar crescendo. Então nós podemos pegar essa fala de Deus para Zorobabel e aplicar na nossa vida, porque o que Deus está querendo dizer é o seguinte: a edificação da minha obra é pelo meu poder, não é pelo que o ser humano diz somente. Toda condução de uma liderança é útil e é bíblica, é o próprio Deus quem estabelece assim. Mas o grande problema é quando nós, a partir dos pastores, caímos no erro de depender mais da estratégia, do planejamento e da nossa intelectualidade, ao invés de depender do poder do Espírito Santo. Eu quero encorajar você nessa noite a entender que a sua vida está em obra, a minha vida está em obra, essa igreja está em obra, mas essa construção é pelo poder de Deus. Nós não podemos achar que tudo aquilo que nós construímos a partir dos nossos estudos,
a partir das nossas pesquisas, a partir da nossa intelectualidade, é suficiente para construir algo que só Deus pode construir em mim, em você e na igreja. Eu vou continuar enfatizando isso, não que eu queira desprezar toda a intelectualidade, o estudo e tudo aquilo que a nossa habilidade pode fazer. Quantos estão entendendo isso aqui? Por favor, não me interprete mal. Então nós vamos estudar, sim, nós vamos ser intelectuais, um povo de sabedoria, um povo que aprende a ler um texto, a interpretar um texto. Nós vamos ser aquele povo que se dedica aos estudos e a crescer na sociedade? Sim ou não? Nós vamos fazer isso, porque a igreja também influencia pelo seu comportamento, pela sua sabedoria. Mas o ponto é, nenhuma igreja e nenhuma pessoa é edificada senão pelo poder do Espírito. Zorobabel, ele traz essa mensagem, e a partir do verso 7, ele demonstra que quando o templo é reedificado, algumas coisas podem acontecer. Olha o verso 7. Quem pensas que és, ó monte majestoso, diante de Zorobabel te tornarás uma campina. Deus dá uma mensagem para Zacarias entregar a Zorobabel, acerca da reconstrução do prédio, mas na sequência, no verso 7, diz: quem é você, ó monte? E que monte é esse? Alguns estudiosos dizem que pode ser o monte da destruição do templo antigo. Outros dizem que pode ser a grande dificuldade, uma grande oposição de algumas pessoas que duvidavam dessa reconstrução. Se é literal esse monte, ou se é figurado, não vai importar para mim hoje. Por quê? O que importa é que quando nós edificamos a vida e a igreja no poder do Espírito Santo, não tem monte, não tem dificuldade, não tem adversidade, nós vamos edificar. O texto diz assim, ó: quem é você, ó monte? Diante de Zorobabel você vai se transformar uma campina, uma planície. O que o texto está dizendo é o seguinte: você pode ser um empecilho, você pode ser grande, você pode ser dificuldade, mas pelo poder do Espírito Santo, essa edificação vai acontecer. Comunidade Batista da Paz em Rancharia, nessa edificação que vocês estão continuando aqui, pode aparecer monte, pode aparecer dificuldade, pode aparecer problema, mas pelo poder do Espírito Santo, essas dificuldades caem por terra em nome de Jesus. A gente não pode isentar, tirar os problemas, as dificuldades do processo cristão. Os montes na Bíblia, geralmente, eles estão associados a problemas, a dificuldade. Mas se você é alguém que não é dependente da sua habilidade, da sua força, mas dependente do Espírito Santo, não tem problema, não tem dificuldade, não tem obstáculo que pare você no crescimento. A grande questão é: você está olhando para um monte, ou você está percebendo quem é que está te mandando fazer tal coisa? Você está percebendo o problema lá longe, alto, grande, ou você está dizendo assim: eu vou no poder do Espírito Santo e eu vou vencer? Porque lembra quem foi que deu a palavra para Zacarias? Quem foi? Foi Deus. A palavra de Deus para Zacarias é para que ele dissesse a Zorobabel o seguinte: olha só, não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito, você vai reedificar esse templo. Então, essa palavra se aplica a nós. Não tem monte, não tem dificuldade, não tem empecilho, não tem cara feia, não tem bico torto. Pelo poder do Espírito Santo vai. Se a gente entende que a nossa vida e a igreja está sendo edificada no poder do Espírito Santo, qualquer monte se transforma em uma campina. Sabe por que muitas vezes os montes são montes que nos parecem intransponíveis? Porque a gente senta, pensa e fala: eu acho que se subir por aqui é melhor.
eu não sei você, mas isso aqui é a minha experiência. Se eu vejo um problema ali, um monte, eu posso até parar em algum momento para pensar como eu vou subir, como eu vou passar. Mas primeiro, Deus me mandou. Se Deus mandou reedificar, se Deus falou, vai reedificar, se Deus disse assim, ó, vai acontecer, vai crescer, vai construir, não existe monte, não existe dificuldade, não existe problema que impeça. Deus não está dizendo que o monte não estará lá. Estão pegando isso aqui? Deus não diz que não haveria problema ou não haveria dificuldade. O que Ele está dizendo é o seguinte: pode haver um monte, mas diante daquele que eu estou enviando vai se transformar em campina, em planície. Pergunta que fica é a seguinte: nessa obra, nessa retificação da sua vida, da sua igreja, Deus te mandou ir por aí? Se Deus mandou, vai para cima. Olha comigo aí o verso de número 7 ainda, parte B. E ele trará a pedra angular principal aos brados de favor e graça. Então o Senhor falou comigo nestes termos, capítulo 4, versos 7, 8 e 9. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa, e certamente as suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Quando nós edificamos a obra pelo poder do Espírito Santo, assim como Zorobabel estava reedificando o templo no Antigo Testamento, sabe o que acontece? Nós temos a certeza de que essa obra será completada. Se o Espírito Santo é aquele que nos guia com poder para reedificar uma obra, para edificar uma igreja, para reconstruir a nossa vida, qualquer tipo ou nível de obra que seja, se é Deus quem está comissionando você para reconstruir ou para fazer, ei, escute uma coisa: essa obra tem início, tem meio e tem fim. Agora, sabe aquelas pessoas que começam a ler um livro, para na metade? Tem alguém aqui assim ou só eu mesmo? Eu já fui assim, não sou mais. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ei pastor, eu estou com um projeto muito top, nós vamos quebrar tudo, nós vamos para cima agora. Aí primeiro encontro, segundo encontro, depois do terceiro encontro a pessoa não está mais. Alguém conhece alguém assim? Escute o que eu vou te falar, com todo amor e carinho, pondere, considere que essa obra ou esse plano não foi Deus que mandou. Porque se Deus disse que existiria uma reconstrução, e no caso do nosso texto é a retificação do templo por meio de Zorobabel, trazendo para os nossos dias é a edificação da igreja ou da sua vida pessoal. Se Deus disse para reedificar, Deus está dizendo o seguinte: eu disse, eu garanto o processo. Se Deus tem dito para você, reconstrói, recomeça, edifica, cresce, Deus garante o processo. Ele tem começo, Ele tem meio e tem fim. Sabe por quê? Porque Jesus é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. No poder do Espírito Santo a gente pode sim reconstruir, edificar e não parar na metade. Nós podemos falar como o apóstolo Paulo em Filipenses 1:6. Estou por certo, eu estou convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu estou certo, eu estou convicto que aquele que começou uma boa obra nessa igreja, ele vai completar. Aquele que começou a boa obra na sua vida, vai completar. Por quê? Se é pelo poder do Espírito Santo, tem começo, tem meio e tem fim. Deus não se agrada de ver as coisas pela metade. Quando nós edificamos a igreja ou a nossa vida no poder do Espírito Santo, a gente precisa entender também uma coisa. Olha o verso número 11 do capítulo 4.
Em seguida perguntei ao anjo: qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? É ainda a respeito da visão que Deus deu para Zacarias no início do capítulo 4. Verso 12: e ainda acrescentei: e o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ao que ele me questionou: não sabes o que é tudo isso quer dizer? E eu confirmei: não, meu senhor, não sei. É interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus, falando com o profeta Zacarias pelo anjo, traz uma visão e pergunta: e aí, o que você está vendo? Aí ele fala: estou vendo isso, isso e isso. Mas o que significa? Aí o anjo pergunta assim: ué, você não sabe? É como se o anjo de Deus estivesse esperando uma resposta positiva. É como se o mensageiro de Deus tivesse ficado achado estranho. Ué, você não sabe o que isso quer dizer? Sabe qual é a resposta de Zacarias? Não sei. Sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes Deus nos mostra algumas coisas, ou Deus fala conosco algumas coisas, e a gente quer se sentir tão espiritual que fala: entendi, deixa comigo. Entendeu nada. Quando Deus te der uma direção, falar alguma coisa contigo e você não entender, pergunta: o que é isso? Zacarias me ensina humildade aqui. Eu não sei, eu pergunto. Amém? Fecha esse parênteses, continua aqui comigo. Verso 14: então ele me explicou: estes são os 2 homens ungidos para trazer óleo santo e servir ao soberano do mundo inteiro. Esses homens são ungidos. O texto aqui está falando especificamente de Josué e Zorobabel, que era um líder religioso, Josué, e o líder civil, o governador, Zorobabel. Esses 2 homens, eles eram responsáveis não só pela edificação do templo, mas como também no alimento, na liderança do povo. Então o que Deus está dizendo para Zacarias e esclarecendo é o seguinte: olha só, para essa reedificação, eu disse que é no poder do meu Espírito Santo. Mas precisa também de homens ungidos. E eu olhava esse texto, eu falei: parece que Deus está caindo em contradição. E eu ficava perguntando coisa para o texto. Não, mas aqui não era pelo poder do Espírito Santo? Então não precisa de mais ninguém, não precisa de mais nada. Para você edificar uma igreja no poder do Espírito Santo, ou a sua vida no poder do Espírito Santo, ainda assim, nós precisamos de homens ungidos nesse processo. E o que é esse homem ou esses homens ungidos? Significa agora que a gente está fazendo monopólio do poder do Espírito Santo? Significa que tem pessoas que são mais ungidas do que outras? Significa então que Deus deu um poder todo místico, separado só para fulano ou beltrano? Não. 1 João diz para aquele que tem o Espírito Santo assim, ó: vós tendes o Espírito de Deus, a unção do Santo, e essa unção está em vocês. Sabe o que eu quero dizer? Existe uma unção que está em nós pelo Espírito Santo, e existe uma unção que vem sobre nós. A unção em nós é a unção do Espírito que trabalha na nossa vida, que ajusta a nossa história, que edifica a nossa vida. A unção que vem sobre nós é uma unção de capacitação do Espírito para que a gente desenvolva a obra dele. Jesus, em Lucas capítulo 4, no verso 18, ele abre o rolo do Isaías 61 e ele lê lá: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para... E começa a dizer para quê? Do que Jesus está falando? Jesus está falando da unção sobre. O Espírito do Senhor está sobre mim. João, quando ele fala da unção que vocês têm, ele está falando de uma unção dentro de você. Zorobabel recebe uma mensagem que Deus dizendo: esses daí são os 2 ungidos. Ele está falando dos líderes que ele estava utilizando para aquela reedificação. Vem cá, fica aqui comigo. Para edificar uma igreja no poder do Espírito Santo, para edificar a sua vida no poder do Espírito Santo, a dependência total é dele.
lá na ponta, em última análise, quem tem o mérito é ele, mas no processo ele escolheu contar com homens ungidos. Deixa eu ver quantas pessoas aqui estão se candidatando para a edificação dessa igreja, da sua igreja local. Quantas pessoas ungidas por Deus para edificar a igreja? Quantas pessoas vão se disponibilizar para que Deus fale assim, ó, conte comigo para essa edificação? Porque a nossa dependência é do Espírito Santo, mas Deus não menospreza a unção dos homens que Ele separa. Deus não menospreza a minha vida e a sua, porque Ele quer contar conosco na reedificação. Deus não menospreza os nossos talentos, os nossos dons. Deus não menospreza a nossa inteligência, a nossa intelectualidade. Ele só diz o seguinte: não confie nisso, não dependa disso. E a prova é que esses dois homens ungidos lideravam essa reedificação. O que ele está dizendo para nós hoje é o seguinte: existe uma igreja para ser edificada, é pelo poder do meu Espírito, mas faz-se necessário também homens ungidos, mulheres ungidas. Um aleluia, um amém. Sabe qual é a questão? Estou partindo para o fim agora, na minha conclusão. Sabe por que a gente não edifica uma igreja no poder do Espírito Santo? Porque nossa vida não é edificada no poder do Espírito Santo. Muitas vezes, não estou generalizando, é por causa do verso 10. Lê comigo o verso 10. Zacarias capítulo 4, verso 10. Porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares dos olhos do Senhor, que percorrem toda a terra sem cessar. Deixa eu falar uma coisa para você. Não menospreze os dias dos pequenos começos. Não menospreze o tempo dos pequenos trabalhos. Não menospreze quando as coisas não estão acontecendo na igreja. Não menospreze quando na sua vida aparentemente nada está acontecendo. Não menospreze o tempo das pequenas coisas. Existia um grupo nessa reedificação aqui de judeus, que eles estavam duvidando que a reedificação do templo poderia de fato ser completada. Existiam alguns que duvidavam do poder e da palavra de Deus para a reedificação daquele templo. Então Deus, em sua sabedoria e soberania, Ele diz: olha, esses aí que estão dizendo que é insignificante esse pequeno começo. Sabe quando você olha uma obra que está sendo construída e você vê só o terreno marcado? Alguém já viveu isso aqui? Você olha assim e fala: caramba, olha o projeto gigante, mas você olha a realidade e aquela dúvida começa a bater no meu e no seu coração. Não deixe que essa dúvida, que essa incredulidade, que essa maneira de enxergar a edificação da igreja, a edificação da sua vida tomar você. Porque o que Deus está dizendo é o seguinte: você está menosprezando os dias e os tempos dos pequenos trabalhos. Está menosprezando porque a igreja tem 30 membros, né? Está menosprezando porque só tem 20, porque só vem 5. Está menosprezando porque a igreja não tem um alcance grande. Está menosprezando, né? Deus está dizendo para você: não menospreze o tempo das pequenas coisas, porque não existe ninguém que nasce grande. Quem nasce grande é filho de dinossauro. Você quer crescer, você quer ser edificado, entenda primeiro, é no poder do Espírito Santo. Outra coisa, não menospreze o início, não menospreze o começo. O começo é importante porque é a sustentação daquilo que haverá de vir. Então pare de olhar para as coisas pequenas que têm acontecido na sua vida, as coisas pequenas que têm acontecido na sua igreja, e comece a olhar agora como Deus vai completar essa obra. Sabe por quê? Ele diz assim, ó: aqueles que menosprezam os dias dos pequenos começos, eles vão olhar surpresos, porque eles vão ver o prumo na mão de Zorobabel.
Eles vão ver o prumo na mão de Zorobabel. Sabe o que é isso? Numa construção, no Antigo Testamento eles colocavam então a primeira pedra, a pedra principal, era chamada de pedra fundamental. Tem todo um contexto de arquitetura, de engenharia, que eu não quero me deter aqui, mas era uma pedra que determinaria tudo aquilo que seria construído. E quando eles acabavam essa obra, ou estavam próximos de acabar, eles colocavam a pedra de remate. A pedra angular era uma pedra que era meio de quina, meio inclinada, que ela encaixava na construção, e era a finalização da obra. Depois o construtor vinha com um prumo, e ele fazia então questão de utilizar esse instrumento para observar se essa construção estava alinhada. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. No edifício de Deus, na casa de Deus, nós sabemos que Jesus, Ele é a pedra principal. Ele é a primeira pedra fundamental e Ele é a pedra de remate. Jesus, como eu já disse, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa e o ômega. No edifício de Deus, Jesus é o primeiro e o último. Mas sabe o que é importante a gente entender? O que é essa finalização dessa obra no Antigo Testamento e contextualizar para nós? Porque Deus é quem diz que primeiro vai terminar essa obra no poder do Espírito Santo, mas Ele diz assim, ó, o sujeito é indefinido, aqueles que menosprezam, aqueles que acham insignificantes, o termo é indefinido, é sujeito indefinido. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você é um desses, aqueles que acha insignificante uma igreja num lugar pequeno, um grupo, uma célula que só tem 3 pessoas, uma igreja com 20, você é um desses. Olha o que Deus está dizendo: ficarão surpresos quando vê o prumo na mão do líder, dizendo assim, ó, terminou. Ei, olha só, quem aqui é pedreiro, trabalha com obra, usa prumo de vez em quando? Tem alguém aqui? O prumo, veja se eu estou errado, o prumo, ele serve para você alinhar, ver se está alinhado o que você edificou. E o prumo, ele é utilizado de cima para baixo. Estou certo? Vocês estão entendendo isso aqui? O prumo é um instrumento para ver se existe alinhamento de cima para baixo. O que Deus está dizendo para Zorobabel é o seguinte: eu mandei você reconstruir, agora eu vou ver se está alinhado com aquilo que eu pedi para você fazer. Eu vou falar uma coisa para você: se Deus está mandando você reedificar a igreja, reedificar a sua vida, é Ele quem vai vir com o prumo e vai ver se é alinhado com aquilo que Ele disse que era para fazer. O prumo é um instrumento que vai averiguar se está alinhado uma construção vertical. Colossenses capítulo 3 diz: olhe para as coisas do alto, pense nas coisas do alto. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Deixa eu falar algo para você: pelo poder do Espírito Santo, a gente edifica uma igreja, edifica a nossa vida. Daqui um pouco Deus vem alinhando do céu para a terra. Por quê? Porque Jesus disse na oração assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como ela é feita. O que determina a construção terrestre precisa vir do alto, precisa vir de cima. A ordem da edificação da sua igreja, da sua vida, aquilo que Deus quer construir é dos céus, é do alto. E esse prumo vai passar na minha vida, na sua vida e na igreja. Sabe qual é o problema? Por que a gente muitas vezes não edifica a igreja e nem a nossa vida no poder do Espírito Santo? Porque nós somos daqueles que consideram insignificante o dia dos primeiros começos.